7 características faciais que podem dizer muito sobre você. Pesquisas continuam a mostrar que nossa aparência pode dizer muito sobre nossa personalidade e estilo de vida. Mas o que exatamente suas características faciais dizem sobre você? Fique ligado para descobrir. E que tal um joguinho enquanto assiste o vídeo? A gente escondeu 3 imagens de criminosos famosos entre todos os rostos que iremos mostrar. Será que você consegue encontrar todos eles? Fique de olho. Número 7. Estrutura facial. O psicólogo e neurocientista Keith Welker estudou a estrutura facial de aproximadamente 1000 jogadores de futebol da Copa do Mundo e descobriu que a proporção entre a largura e a altura do rosto deles estava diretamente ligada ao número de gols que marcavam. Esta proporção é a distância entre as maçãs do rosto, largura, dividida pela distância entre o osso da sobrancelha e o lábio superior, altura. Os resultados de 1,5 a 1,7 são considerados pontuações baixas, já que a média é de 1,7 a 1,85 e uma pontuação alta é entre 1,85 e 2. De acordo com o estudo, quanto maior o número, mais competente a pessoa é. Em outras palavras, quanto mais largo for o seu rosto, mais chances você terá de ser bem-sucedido. Claro, isso é puramente baseado em médias e varia de acordo com cada indivíduo. Qual a sua média? Calcule sua proporção, largura, altura e veja onde você se encaixa. Número 6. Maçãs do rosto largas. Por falar em rostos largos, este ponto pode chocar você, principalmente depois do último exemplo. Cientistas britânicos descobriram que os homens com altos níveis de testosterona têm faces mais amplas, com maçãs do rosto mais largas também. Esse hormônio é relacionado a um alto nível de agressão, tendência à rebeldia e um desejo de poder, o que explica por que muitos CEOs têm rostos largos. E o mais intrigante, as mulheres conseguem perceber isso tudo, e Hollywood tira proveito dessa percepção inconsciente. Os diretores gostam de escolher homens com essa aparência para fazer papéis de vilões, rebeldes e mulherengos. É só parar um pouquinho para pensar e diversos exemplos vão surgir na sua mente. Número 5. Rugas. As rugas não só revelam a sua idade, mas também dizem muito sobre a sua personalidade. Como? Veja só. Há certos músculos que trabalham a cada vez que você sorri, chora, fecha a cara ou levanta as sobrancelhas. Depois de algum tempo, esses músculos se acostumam com certas emoções e as desenham no seu rosto, tornando-as visíveis mesmo quando ele está descansando. Os pés de galinha e as linhas do sorriso indicam que você é uma pessoa otimista e bem emocional, mas que adora rir e se divertir. Um vinco na testa entre as suas sobrancelhas indica uma história completamente diferente. Você é uma pessoa séria, que teve que enfrentar muitos problemas e dificuldade ao longo da vida. Viu só? Suas rugas contam a história da sua vida. Número 4. Seu lado bom. Muitos de nós gostamos de ser fotografados de um determinado ângulo, pois ficamos mais bonitos. Contudo, os cientistas da University of South Australia descobriram que não é simples assim. Verificou-se que engenheiros, matemáticos e químicos geralmente posam com o lado direito virado para a câmera, enquanto críticos e psicólogos preferem o lado esquerdo. Então, basicamente, o lado direito é para as pessoas que gostam de ciências exatas, e o esquerdo para quem é de humanas. A propósito, existe uma ligeira diferença entre os gêneros também. As mulheres tendem a virar o lado esquerdo para a câmera. Os pesquisadores acreditam que isso é porque a parte esquerda do nosso rosto é controlado pelo lado direito do nosso cérebro, aquele que é responsável pelas emoções. É por isso que ele parece ser mais atraente. Número 3. Selfies. Em 2015, um grupo de cientistas analisou 123 selfies tiradas do Sina Weibo, uma espécie de Twitter chinês. Os pesquisadores encontraram uma fascinante relação entre os tipos de selfies e as personalidades das pessoas. As que são mais simpáticas e mais abertas a novas experiências tendem a tirar selfies de baixo para cima. Elas geralmente demonstram suas emoções com mais frequência e não têm medo de sair engraçadas ou ridículas na foto. Quem tira selfies fazendo um infame biquinho e em um ângulo mais alto tende a ser neurótico.
Porém, o grupo não conseguiu saber todos os traços de personalidade de uma pessoa só olhando para a foto dela. Isso porque quase todo mundo tenta parecer melhor nas fotos, o que complica o processo de saber quem eles realmente são. Ainda assim, é fácil identificar qual é a vibe de uma pessoa só de olhar para as fotos de perfil dela. Número 2. Nariz. Um estudo publicado no Journal of Craniofacial Surgery obteve alguns resultados bem surpreendentes. Os pesquisadores analisaram 1.700 fotos com 14 tipos de nariz e os relacionaram a diferentes tipos de personalidade. Eles descobriram que quanto maior é o nariz de uma pessoa, mais ambiciosa ela é. Estas pessoas são perfeccionistas e sempre terminam o que começaram. Os cientistas analisaram até mesmo a ponta do nariz. É estranho, mas ainda assim é legal, não é? Então, se a ponta do seu nariz for um pouco grande e carnuda, você vai se tornar um grande investidor e financiador. E se tiver um nariz pequeno e pontudo, você é dos que não ligam muito para dinheiro. Número 1. O efeito Dorian Gray. Você já notou que gêmeos idênticos começam a ficar cada vez menos parecidos à medida que envelhecem? Você pode ter os melhores genes do mundo, mas o estilo de vida que leva ainda assim vai afetar a sua aparência. É como se todos os seus maus hábitos fossem sendo impressos pouco a pouco no seu rosto. Isso faz com que todo mundo à sua volta saiba o seu estilo de vida e o que eles podem esperar de você. Por exemplo, você sempre consegue identificar um alcoólatra ou um viciado em drogas, certo? Então, é disso que a gente está falando aqui. Se cuidar de si mesmo e do seu corpo, você vai ter uma ótima aparência em qualquer idade. A gente já viu um monte de exemplos de como o rosto de uma pessoa pode dizer muito sobre a personalidade e estilo de vida dela. Mas, como diz o ditado, as aparências enganam. Alexander Todorov, um professor de psicologia da Princeton University, tem certeza de que formamos uma impressão instantânea da pessoa que está na nossa frente só com base na aparência dela. Isso dá margem para o efeito halo, quando uma pessoa parece ser mais simpática do que realmente é. Todorov também realizou um experimento no qual pediu aos alunos para julgarem a aparência de diferentes imagens. As pessoas que tinham um rosto arredondado e olhos grandes eram vistas como ingênuas, autênticas e bondosas. Já as de rostos assimétricos, sérios e menos atraentes eram associadas a comportamento antissocial e ruim. Tendo tudo isso em mente, você já conseguiu encontrar os 3 verdadeiros criminosos escondidos ao longo do vídeo? Aqui estão eles. O primeiro homem é Ted Bundy, um serial killer e estuprador americano. A mulher é Rosemary West, uma serial killer britânica. E por fim, este bonitão aqui é Jeremy Meeks, um criminoso condenado que até foi apelidado de o criminoso mais bonito do mundo. Eles não parecem ser tão violentos assim, não é mesmo? Mas um motivo pelo qual você nunca deve julgar um livro pela capa. O que você pensa sobre este assunto? Acha que os traços do rosto realmente interferem na formação de personalidade de uma pessoa? E os criminosos, conseguiu identificar algum? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Eles podem aprender mais sobre si mesmos também. Junte-se a nós no lado incrível da vida. Nos vemos em breve.